Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é: você já assistiu o filme Som da Esperança, a história de Possum Trot? Hein? Eu amei esse filme, eu assisti ele faz uma semana lá na Netflix. É um filme do ano passado, é um filme que aborda temas bastante delicados como a adoção de crianças que vêm de lares destrutivos, com problemas emocionais, traumas, que sofreram violência doméstica, vamos dizer assim, crianças problemáticas. Então, esse filme aborda justamente a adoção, a necessidade de adoção dessas crianças. Conta a história da família Martin, que mora numa pequena comunidade perto do Texas chamada Possum Trot. E essa família não só adota crianças assim, como também incentiva toda a sua comunidade a fazer o mesmo. Então todo mundo da igreja também adotou crianças, problemáticas, e fizeram uma grande diferença ao ponto de se tornar um filme muito bacana. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse filme. E o primeiro momento você vai perceber logo no início do filme, com a narrativa da protagonista, uma narrativa perfeita, poética, algo que enriquece realmente o filme, que é a narrativa de Donna Martin, a grande responsável que deu o pontapé inicial nas adoções. Logo após ela perder sua mãe, ela se move, o Espírito Santo a move a tomar essa atitude, de adotar essas crianças e causar toda essa transformação na sua comunidade. Ela incentiva o seu marido para que ele também aceite, entrar nessa aventura com ela de sair adotando crianças. E Deus fala com esse homem, o reverendo WC, e eles juntos adotam, 3, 4 filhos, enfim. Então essa narrativa, voltando, ela é algo extremamente lindo, poético, enriquece muito, ela mesmo faz questionamentos e ela mesmo os responde, é algo muito lindo. Você vai ficar apaixonado pela voz, pela narrativa, pela maneira como ela expressa toda essa grande lição, essa grande missão, melhor dizer, de adotar essas crianças. Um segundo momento é saber que ainda existem pessoas que realmente são compromissadas em fazer o bem. É o caso da assistente social Sarah, que aparece no filme, e ela é responsável para arrumar os lares, em arranjar lares para essas crianças que sofreram maus tratos, crianças desamparadas. Então ela faz isso com muito amor, e é muito bom saber que ainda existe gente assim, que Deus usa para fazer realmente a diferença na vida das outras. Então o papel da assistente social é fundamental no filme, Sarah, e ela ajuda a família, ela acompanha a família e tenta arrumar lar para as crianças, ela compra realmente a briga, e toda a ajuda dela é fundamental nessa missão, O terceiro momento é um momento bastante delicado aí, agora vem o super spoiler mesmo, para você que não assistiu e tá aí vendo, eu vou contar algo aqui do filme que realmente nos faz pensar bastante de como estamos agindo como igreja. Por quê? Porque como a comunidade toda resolve adotar as crianças, resolve adotar muitas crianças, eles adotaram no total de 77 crianças, 22 famílias adotaram 77 crianças, então é muita criança, é muito morador de uma hora para outra, então eles começam a passar por alguns problemas financeiros, não ter como pagar água, luz e problemas estruturais dentro das casas por ter mais gente morando. Então o pastor, o reverendo WC, ele vai atrás de ajuda financeira em uma outra igreja de um outro pastor que é amigo seu. Então quando ele chega lá e pede uma ajuda, ele é meio que humilhado. Por quê? Porque o pastor da igreja, uma igreja maior, uma igreja rica, ele está muito mais preocupado em fazer algumas construções, algumas melhorias dentro da sua própria igreja. Inclusive está até ali fazendo os cálculos de 1 milhão que ele ia gastar, não sei o quê. E aí o pastor, o WC, chega lá pedindo ajuda e ele diz: não, eu não posso me envolver com isso, eu não posso fazer com que os membros dessa igreja se envolvam com isso, eu não vou querer que eles façam esse sacrifício em prol da sua causa. Nesse ponto eu acho bastante interessante a gente conversar a respeito. Por quê? Porque infelizmente tem muita igreja vivendo só para si, tem muita igreja vivendo só para os seus, alheio às realidades, às necessidades desse mundo, porque a gente vê bastante ali a hipocrisia, e essa hipocrisia ela é real, ela existe em muitas igrejas que só estão preocupadas em crescer, em aumentar, em encher de membro, em viver para si, igrejas que estão alienadas das misérias sociais e fecham seus cofres,
fecham seus bolsos, não colaboram, não ajudam. Então essa realidade não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Muita igreja que tem um poder aquisitivo que pode de fato ajudar outras igrejas, né, menos favorecidas, e elas preferem não ajudar, elas preferem fazer como aquele pastor, agir hipocritamente, dar um trocado lá e dizer no Natal eu dou um presente, mas não se envolvem, elas realmente não se envolvem. A gente está vivendo que tipo de evangelho nós estamos vivendo, que não olha para o lado, que não olha para fora da igreja e estende a sua mão verdadeiramente. Então esse filme ele faz, né, uma crítica em relação a esses posicionamentos de determinadas igrejas com mais poder aquisitivo. E o meu quarto e último momento especial a respeito desse filme fala sobre união. Trata-se da união daquelas pessoas, a necessidade de se encontrarem em amor e em união. Porque vocês pensam que eles não quiseram, não passou pela cabeça deles devolver as crianças, como todo mundo faz quando adota um filho problemático e devolve, como se fosse uma mercadoria, assim, sem valor nenhum, sem sentimento nenhum. Vocês acham que eles também não pensaram em devolver? Pensaram. Então por isso que eu gostei tanto desse filme. Ele é muito real, ele não é um filme de fantasia. Ai, que lindo, adotaram e foram felizes para sempre. Não, eles adotaram e passaram por muito perrengue, inclusive pensaram até na possibilidade de devolver, mas não fizeram. Por quê? Porque se uniram realmente, se uniram em amor, em oração. Ai, tem muitas cenas deles orando, é a coisa mais linda, em oração, em fé, e eles conseguiram educar, criar e ver essas crianças se tornarem homens e mulheres de bem. Então, essa quarta e última lição, melhor dizendo, ela é a mais linda, porque naquele momento de desespero, o pastor convoca a igreja para que eles juntos consigam cumprir a missão com o louvor, e eles conseguem. E existe uma frase para encerrar o vídeo que eu achei muito linda, que é a dona que está narrando, né? Então ela fala uma frase ali muito verdadeira, que eu vou ler aqui para vocês, só para a gente encerrar esse vídeo. Ela disse assim: a verdade é que nem sabemos se temos fé, até alguma coisa pesar sobre nós com toda a força, e aí que vemos quem somos. Quando chegamos a esse lugar, ou ficamos iguais àquele que nos guia, ou descobrimos que nunca o conhecemos. Ou seja, ela está dizendo assim, quando nós somos testados na fé, nós revelamos se conhecemos verdadeiramente a Cristo ou não. Se aquilo tudo que nós, aprendemos e absorvemos e abraçamos como a verdade, que é o Evangelho, que é a existência de um Criador, aquilo tudo a gente vai fazer valer, ou a gente vai simplesmente esmorecer como se nunca tivéssemos o conhecido? Então é um filme lindo, esse filme é lindo, ele retrata uma realidade, uma triste realidade de muitas crianças, que vêm sofrendo maus tratos em suas casas, que são colocadas à adoção e muitas vezes não se fixam, não permanecem em casa nenhuma porque são devolvidos e por N razões. E também é um filme lindo porque coloca o quê? A igreja em prova como unidade, No momento difícil a igreja realmente toma uma postura de igreja. Então, vale a pena assistir? Vale a pena assistir. Principalmente se você tem um chamado como esse. Assiste. Se Deus tem te chamado para fazer algo semelhante a isso, eu te aconselho a assistir esse filme, certo? E o vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve e fica aí, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, certo? Beijos e até o próximo vídeo.